Agora, vídeo em pé ou deitado, aí tem que esperar, né, ele ajeitar pra começar. Ele pediu pra não tirar não, que ele vai usar de cenário. Olá! No Talentos Brasil de hoje, dois grandes músicos se unem numa demonstração de virtuosismo, beleza e arranjos surpreendentes. Nicolas Krasik, violinista francês naturalizado pela música brasileira, tornou-se referência em violino na MPB. Se aproximou dos ritmos brasileiros em 2001 e a eles vem se dedicando com paixão inegociável. Seu violino passeia com criatividade pelos nossos estilos musicais, recriando clássicos do choro, do samba e do forró. Igualmente fascinante é a personalidade musical do sanfoneiro, compositor e arranjador sinfônico Marcelo Caldi, um carioca que vem revitalizando a sanfona no cenário contemporâneo brasileiro. Então fique com a gente e embarque agora nessa alquimia musical. Está começando Talentos Brasil, com Nicolas Krasik e Marcelo Caldi.
Nicolás, muito obrigado pela presença. Marcelo, obrigado pela presença aqui no Talentos Brasil. Que bom, começamos com Jacó do Bandolim, grande representante do nosso chorinho. Sim. E eu queria fazer a primeira pergunta para você, que vem de uma tradição francesa de violinistas do jazz. O que há na música brasileira que te conquistou definitivamente, ou seja, que enfeitiçou o seu violino? Enfeitiçou mesmo. Os ritmos brasileiros, né, me pegaram, mas lá da época que eu morava ainda em Paris, que eu escutava João Bosco, eu escutava MPB, Marisa Monte, Gilberto Gil, e era uma música que eu gostava muito, mas que me pegou muito na época foi a dança. Então, a coisa do ritmo, da dança, uma alegria, um lado festivo do brasileiro que na França me conquistou, e eu trabalhava como músico de jazz, e no fim de semana eu saía para dançar lambada, samba reggae, tudo isso. Até que um dia eu fiquei pensando, porque na França tinha essa tradição do jazz manouche, gypsy, do Grappelli, tinha o jazz rock do Didier Lockwood, que infelizmente faleceu pouco tempo atrás, que foi meu professor. Ele tocava bebop também. Tinha o Jean-Luc Ponty, que fez bebop, jazz rock, coisa de música eletrônica, de sons eletrônicos e tal. E eu não me encontrava muito bem, não sabia qual caminho pegar, e tem uma hora que virou uma coisa evidente, tem que ser com a música brasileira, que seja um jazz brasileiro, os ritmos brasileiros incluídos na coisa do improviso. E aí eu vim para cá para pesquisar na intenção de voltar para a França com essa bagagem e montar um projeto franco-brasileiro, jazz brasileiro, sei lá. Só que eu não voltei. Aqui ficou. Fiz aqui. Maravilha. Marcelo, em 2012 você lançou o disco e o livro Tem Sanfona no Choro. A gente sabe que na festa do choro não entra sanfona. É um instrumento, penetra? Como é que é? Explica um pouco. Olha, há controvérsias. É porque a sanfona é um instrumento bastante estigmatizado dentro do forró, ou dentro da música gaúcha, principalmente na música e nas festas populares e do interior, né? Tá sempre associado à roça, à fazenda. Então, mas a sanfona hoje conquistou também os centros urbanos, né? E assim, na verdade não é de hoje, né? A gente tem referências de sanfoneiros que tocam choro muito bem, como o Orlando Silveira, o Chiquinho do acordeon, e os próprios sanfoneiros nordestinos, o Luiz Gonzaga, o Dominguinhos, o Sivuca, principalmente esses três, eles são grandes referências no choro, porque eram chorões, sabiam tocar muito bem esse estilo de música e compuseram muitos choros. Tanto que esse livro que você citou, e esse repertório, é um repertório do Luiz Gonzaga, que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem que o Luiz Gonzaga, quando se estabeleceu no Rio de Janeiro, ele passou a integrar os regionais de choro das rádios. Então ele teve uma experiência no choro muito profunda, antes dele se colocar como rei do baião e da música nordestina tomar conta de vez da carreira dele. Né? Ele vestia lá o seu terninho e tocava nos regionais, acompanhava os cantores da época, acompanhava os artistas, e ele estava realmente inserido no ambiente do choro. Então, fica aí como curiosidade que a sanfona é, sim, um instrumento de choro, e ela estava lá nos regionais nos anos 40. Né? Depois eu acho que essa coisa se perdeu pelo estigma da sanfona empunhada pelo Luiz Gonzaga, com aquele gibão, com aquele sotaque. Ela ficou realmente com a característica de ser um instrumento nordestino. Então vamos lá, vamos continuar nessa viagem musical com Nicolás Krasik e Marcelo Caldi, aqui no Talentos Brasil.
Maravilha. Eu queria saber como é que surgiu essa parceria, como é que vocês selaram essa união musical? Olha, é uma união já antiga, né, Nicolás? O Nicolás primeiro se estabeleceu no Rio de Janeiro e eu lembro de assistir o Nicolás tocar no Rio Cenário, no Centro Cultural Carioca, né, em Sala Funarte, vários lugares. E eu me impressionava, porque eu achava que o Nicolás, mesmo sendo um gringo, que ele tocava assim a música brasileira já com todo o sotaque, com toda a maturidade de um músico brasileiro. Então aquilo me impressionava, eu levava meus amigos para irem ver, vamos ver esse cara, que esse cara tem uma coisa diferente. Nem sotaque mais tem, Nem né? sotaque mais tem, é um absurdo. E na época a gente se conheceu assim, né, na Lapa, nessa época que eu cheguei no Rio em 2001, né, tinha uma convivência dos músicos, não digo que não tenha mais, mas eu me lembro que foi um momento muito especial de encontro, tinha o Bar Semente que a gente frequentava, tocava a noite inteira, onde eu conheci o Yamandu, Zé Paulo Becker, enfim, muita gente, e rolava muitos esses encontros noturnos de canja. Ele chegava com o Edu Krieger, um grande amigo que a gente tem em comum, e dava um canja no meu show e tal. Depois a gente montou um grupo de forró, depois eu lancei um disco, eu quis gravar um disco homenageando o João Bosco, que é uma grande referência em todo esse processo da minha paixão pela música brasileira, e eu confiei os arranjos desse disco para o Marcelo. A gente montou um quarteto, fez uma formação um pouco diferente, e ele fez os arranjos, a gente tocou juntos. Então tivemos vários momentos. E esse duo, na realidade, é a segunda vez que acontece de ser uma encomenda. Eu tenho um duo com o Mestrinho, que foi uma encomenda do Festival de Paraty. Falaram, vocês não querem fazer um duo? Tá bom, fizemos um duo, a gente se encontrou na véspera, preparou, fez o show em Paraty e nasceu um duo. E dessa vez foi no Festival de Choro de Brasília, que a gente foi convidado para ministrar oficinas e propuseram essa coisa da gente fazer um duo. E falaram, gente, somos amigos, vamos fazer isso que vai dar tudo certo. A gente já... E curiosamente agora com o Nicolás morando em São Paulo e eu no Rio, né? Tem isso também. Fisicamente mais afastados, mas a gente podendo fazer esse duo, tendo essa oportunidade única, né? Maravilha. Uma delícia. Assim. Que seja próspera essa união. Tomara. Bom, a próxima pergunta é para os compositores. Na sequência anterior, nós ouvimos Cordestinos, que é uma composição sua. Sim. Por onde chegam os insights, as inspirações, as provocações para compor no violino? Gente, a composição para mim sempre foi um problema, porque eu cheguei num país onde todas as músicas eu queria tocar, queria gravar, todas as músicas do Jacó, do Dominguinhos, do Chico Buarque, queria gravar todo mundo, e todas as músicas eu ficava apaixonado. Então, para que compor? Será que eu tinha uma obrigação de compor? Não podia ser simplesmente um intérprete? E eu fiz isso por muito tempo. E gostando demais, fazendo releituras e tal, continuo fazendo isso. E quando minha mãe faleceu, eu estava ainda no Brasil, eu fiz uma música para ela. Foi a primeira vez que uma música saiu, né, que chama Petite Maman, mãezinha, né? E fiz uma outra na sequência que não venceu tanto para mim, mas enfim. E no disco Cordestinos, o primeiro, Nicolás Crassica e Cordestinos, foi um projeto, né, em torno dos instrumentos de cordas e de música nordestina. Faltava uma música no disco que eu queria, uma música um pouco mais romântica, uma música contando várias histórias. Eu não encontrava nem na música cantada uma inspiração para fazer releitura e nem na música instrumental. Não atendia essa visão que eu tinha dessa necessidade de música, né? E eu fiz essa música numa noite e ela apareceu só porque eu decidi que ela tinha que aparecer. E o dia seguinte era a gravação, escrevi tudo no papel e tal, e eu nem gostava, e os músicos da banda me convenceram a gravar a música, e hoje em dia é uma das músicas que eu mais gosto, assim, que mais tem repercussão, que eu recebo recados. Fiz uma campanha na internet da galera de mandar um playback, a partitura, da galera tocar essa música, mandar vídeo, da galera da dança, do forró, que eu sou muito Já virou um clássico no forró, né, essa música. A música, assim, eu não posso dizer esse tipo de coisa, mas ela acabou vencendo, assim, ela pegou um lugar bem legal no forró. Então ela nasceu assim de uma vontade. Eu quero uma música assim, e ela veio. Obrigado. Maravilha, parabéns. E você, Marcelo, na próxima sequência a gente vai ouvir Lembrei do Ceará,
Uma composição sua. Que também eu faço a mesma pergunta. Ela também se tornou esse clássico, assim, meio no estilo dos cordestinos. Assim, muita gente gravou, tem gravações nos Estados Unidos, na França, em Israel, em um monte de lugares. No Japão também já tocaram, que eu sei. E no Brasil também teve, assim, a gente tocava muito no forró, inclusive, essa música, já desde aquela época. E tem uma curiosidade sobre essa música. Quando eu compus, eu terminei a música e é muito difícil às vezes dar um nome de uma música instrumental, né? Assim, nossa, vai se chamar como? O que ela parece, né? Então muitas vezes você fica na dúvida de que nome que vai dar. E aí eu compus a música e eu levei ela no Choro na Feira, que tinha lá em Laranjeiras, no bairro que eu moro, lá no Rio. E aí o pessoal fazia um choro toda semana, todo sábado. Eu levei ela, compus na sexta, levei no sábado. Falei, vamos tocar aqui e ver o que vocês acham. E aí a gente foi tocando, ela foi ganhando um corpo assim, né? E daqui a pouco estava todo mundo dançando, animado. Vamos ouvir daqui a pouquinho. E você que está aí, não saia daí. Estamos aqui com Nicolás Krasik e Marcelo Caldi no Talentos Brasil.
de volta com Talentos Brasil, hoje ouvindo o violino de Nicolás Krasik e a sanfona de Marcelo Caldi. Bom, a primeira pergunta vai para você. Eu queria saber que projeto é esse, a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, que você criou como arte educador. Que legal. Muito bom ter a oportunidade de falar, porque a orquestra, enfim, a sanfona não é um instrumento, digamos assim, carioca, né? Assim, as pessoas que tocam geralmente ou são descendentes de nordestino, ou vieram do sul, ou vieram... O Rio de Janeiro recebe muitas pessoas que migram, né, que vão morar na cidade, então a sanfona não é reconhecida assim como um instrumento típico do meu estado. E eu sou um apaixonado pela sanfona, eu vim de uma educação do piano, de uma coisa mais da música clássica, e quando a sanfona apareceu para mim, na época do forró universitário, ali perto dos anos 2000 ali, eu me apaixonei e fui atrás de buscar material, né? Como é que eu posso estudar esse instrumento? O que eu vou fazer? Será que tem um professor? E aí me deparei com uma barreira gigantesca de ausência de conteúdo, né? Naquela época, sem a internet ainda ser esse meio de que você encontra informações, né? Então eu comecei a tirar todas as músicas, escrever, transcrever, e desse trabalho acabei começando a dar aulas e tudo, e um belo dia eu falei, nossa, a sanfona está cada vez num momento melhor, assim, ganhando mais adeptos, pessoas tocando, né? Ganhando adeptos, as pessoas estão ganhando interesse, o preconceito diminuiu, né? Todo mundo está querendo inserir a sanfona em contextos diferentes, como no rock ou no próprio choro, no samba. E aí eu falei, poxa, eu vou criar uma orquestra sanfônica nos moldes do que eu já vi, que existe em São Paulo, existe no Sul, existem várias no Nordeste, existe no Tocantins, existe em Goiás também. E aí eu juntei todos os meus alunos, as pessoas que fizeram minhas oficinas, e criamos uma orquestra. Hoje tem 23 integrantes. E assim, já temos 4 anos de existência. Essas pessoas algumas começaram do zero, outras já tocavam um pouco e estão em pleno desenvolvimento. Hoje a gente já gravou um CD, esse ano a gente lança em junho. Então, assim, é um lugar onde eu ensino, ao mesmo tempo eu sou o maestro, eu conduzo as sanfonas, as percussões, as vozes. Eu divido também as sanfonas em várias vozes, como se fosse numa orquestra, né? Que bacana. Cada um toca uma voz diferente e aquilo se harmoniza e se completa. Então é um ambiente de muito aprendizado, para mim como professor e também para os alunos, para as pessoas que estão em desenvolvimento. Está acabando que eu estou praticamente criando uma escola de sanfona. Maravilha. No Rio de Janeiro. Vida longa, que assim seja. Bom, legal. A gente na sequência vai ouvir 2 interpretações de João Bosco. E eu li que João Bosco está na sua lista de ouro entre os que mais influenciaram o seu trabalho. Sim, com certeza. Por quê? Porque foi um cantor, violinista que me foi apresentado por um outro violinista com quem eu tocava na França, que me mostrou o trabalho dele, foi um dos primeiros que me fez me emocionar, me impressionar com a coisa do violão, que um violão muito especial, uma voz também muito especial, e a independência entre... Eu escutava o disco do João Bosco, eu não acreditava que era uma pessoa só. E o repertório dele, enfim, fiquei apaixonado por tantas músicas. Eu comecei a aprender um pouco a tocar violão e cantar. Eu não sabia nem falar francês, francês eu não sei mais, mas não sabia nem falar português, mas eu pegava de ouvido, lendo a letra né, no CD e tal. Eu tirei Corsário, tirei umas músicas assim, então João Bosco foi uma referência do início até hoje, uma pessoa que eu conheço agora pessoalmente, que já me deu vários presentes, assim, de tocar no meu primeiro disco, de participar do disco que a gente dedicou a ele, que fez participação em show. Eu tenho uma admiração como pessoa também, então não só pelo músico. Eu tenho isso com o Gilberto Gil, que eu tive a honra de acompanhar durante um tempo. São 2 pessoas também que são cantores, compositores e músicos, que têm um violão incomparável, os dois, assim. Então eu tenho muito essa paixão pelos cantores, compositores, instrumentistas e que criaram uma linguagem. O João Bosco é bacana. Então vamos ouvir a interpretação de vocês dois aí para João Bosco.
Nicolás Krasik e Marcelo Caldi aqui no Talentos Brasil.
Maravilha, que bonito, muito bonito. Obrigado. Bom, nós vamos agora para a última sequência do programa e eu queria saber como é que foi o encontro de vocês com o instrumento, com o violino, com a sanfona. Foi um encontro marcado ou foi um encontro marcado pelo acaso? Eu não sei muito bem dizer, porque na minha casa se tocava música, minha mãe tocava piano, meu pai tocava violão, minha irmã já tocava cello, começou antes de mim, ela tem 3 anos a mais do que eu, uma das minhas irmãs. E quando chegou minha hora, porque tinha uma hora, a gente tinha que tocar, não era muito opcional. Minha mãe queria que a gente fosse para o conservatório e tal, ela simplesmente me perguntou qual instrumento eu queria tocar, e eu falei violino. Até hoje não sei se ela escutava muito violino, sonatas de violino e piano, se passava na TV. Alguma coisa me chamou a atenção com o violino e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu acredito muito nessa coisa de poder se entender muito bem com o instrumento e de repente não se entender tão bem com o outro, e então escolher o instrumento que combina com a gente é muita sorte. Tem gente que fala de dom, que fala de essas coisas, eu acho que é muita sorte de escolher o instrumento certo, porque o violino é um instrumento, você vê, eu dei muita aula para criança, você vê a criança pegar o violino, tem umas crianças que ficam assim, tranquilo, e tem outras que ficam assim. Então essas vão dar um certo trabalho, outras não. Não quer dizer que a que não deu trabalho vai virar profissional, qualquer coisa, mas é uma facilidade até física que eu tinha com o instrumento. Então aí depois me levou a esse caminho de chegar, por exemplo, no Brasil, onde quando cheguei ninguém tocava violino. Então foi uma sorte também, uma oportunidade, né, de explorar uma área que ninguém estava explorando. O único, na época, que estaria fazendo isso foi o Ricardo Hertz, que nessa época foi morar na França para estudar jazz na escola de Eloquid, que eu dei umas aulas e tal. Então ele me deixou sozinho, não tinha tantas, acho que assim, umas pessoas se interessavam, mas ninguém se dedicava, né? Então estava sozinho. Depois ele voltou, a gente tem um percurso paralelo, toca junto também, chegaram outras pessoas, a Carol Panese também. Enfim, a escolha do instrumento deu certo. E eu não sei por que eu escolhi. Voltando à sua pergunta. E você sabe por quê? Olha, a minha história com a sanfona, ela é bem curiosa, porque eu sou como o Nicolau, eu venho de família de músicos, meus pais pianistas, e eu sou o 6º filho do meu pai. Então, assim, eu vi todos os meus irmãos também passarem pelo estudo da música, por vários instrumentos, um que tocou violino, outro tocou baixo, violão. Nossa, várias, assim, muitas experiências diferentes. E eu sou o único filho que herdei a coisa para as teclas. Então, eu me musicalizei no piano, tive muitas aulas com a minha mãe, tive aulas com outros professores também, principalmente para suprir uma coisa que eu gostava muito, que era a música popular. Os meus pais tinham uma vivência muito dentro da música erudita. E eu queria tocar com os amigos, né? Eu queria assim, ter esse tipo de contato, como eu tenho aqui com o Nicolau, de tocar, e vamos tocar aquele choro, de ser uma coisa mais à vontade também, e tocar na noite, ter a experiência, né, como músico ali. E aí, curiosamente, assim, o piano não me dava essa oportunidade, até porque não existem muitos pianos nos lugares, né? O pianista tem esse problema, né? Como o baixista, que quando ele viaja ele tem que usar o baixo ou alugar um piano, né? Então, assim, eu não gostava também da coisa do teclado, e ali para os meus 18, 19 anos, na época do boom do forró universitário, eu me interessei pela sanfona, entrei num grupo de forró, falei, vou testar isso aqui, o que é? Também foi muito por acaso. E aí me apaixonei por aquele som que remetia à minha mãe, que é argentina, remetia um pouco ao tango, ao Piazzolla, né, do instrumento do bandoneon, tinha uma coisa que se assemelhava também, além da coisa do forró. Então eu comecei a inserir, falei, eu acho que eu vou começar a tocar, investir na sanfona mesmo. E a sanfona virou a minha grande paixão, porque no fim das contas eu acho que foi, como eu já tinha, digamos assim, nascido para ser músico, eu acho que a sanfona foi a oportunidade de eu escolher um instrumento. Né? Maravilha. Então o piano já estava ali, eu toco piano, eu adoro, eu uso, faço arranjos, né? Tô sempre ali ao lado do piano, que é, digamos assim, a minha casa, mas a sanfona virou o meu mundo, foi o meu mundo exterior. Muito obrigado, minha gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui.
no nosso programa. Obrigado pelo talento de vocês, nos brindar aí com esse repertório tão bonito. Obrigado pelo convite. Foi muito legal. Muito Obrigado, bom. André. Longa vida aqui ao programa. Obrigado, Nicolás, também por esse convite. Obrigado, meu amor. Meu irmãozinho. Que bacana. Que bom. E você que nos assistiu, também obrigado pela presença. Encontro vocês no próximo Talentos Brasil.